Gostaria, antes do sermão, da meditação, nós lembrarmos que o Padre Arthur está atendendo as confissões ali na secretaria da paróquia. Meus amados irmãos, hoje celebramos portanto, o domingo da Septuagésima. É uma preparação para a grande preparação que é a Quaresma, preparação esta para a Páscoa. Então, preparação de preparação. Meus amados irmãos, nesse primeiro domingo da Septuagésima, que traz esse nome, Septuagésima, para indicar mais ou menos aí 70 dias da Santa Páscoa, a igreja quer que nós olhemos exatamente para aquilo que a liturgia toma para si, para que a gente possa bem se preparar para o ciclo que começamos, o novo ciclo, que é o ciclo pascal. A igreja Nossa Mãe nos dá duas comparações, e é interessante que muitas vezes Jesus fala do reino, do seu reino, do reino de Deus, de maneira por comparações, por parábolas. E hoje é interessante que o próprio São Paulo usa também uma comparação na primeira leitura. Vamos então primeiro a São Paulo. São Paulo faz primeiro uma comparação dizendo que a nossa vida de cristãos, ela se compara a um atleta que, assim como no estádio ele luta, mas muitos lutam, muitos combatem, mas um só é o vencedor, assim também nós devemos fazer. E assim como um atleta precisa se impor uma série de abstenções, de abnegações, de renúncias, para que ele esteja preparado para competir e vença, assim também nós devemos nos abster de tantas coisas para que a gente alcance o céu. E São Paulo fala de uma coroa incorruptível, imperecível, que é exatamente a coroa do céu, a salvação da nossa alma, que é, em última análise, a coisa mais importante de toda a nossa vida. A salvação, o negócio mais importante, como diziam os antigos, a coisa mais importante que é a salvação eterna, a salvação da nossa alma. Por isso, a igreja quer começar esse novo tempo, esse tempo litúrgico, fazendo com que nós pensemos no essencial, que é exatamente isso. Pois bem, nós devemos parar e pensar, quantas coisas eu preciso fazer quantas coisas eu preciso me abster para que eu alcance o céu? Como está a minha caminhada? Como está o meu combate para conquistar o céu? Nós temos uma alma a salvar e um céu a conquistar. É claro que não é apenas fruto do nosso próprio empenho a salvação. Quem pensasse assim, cairia num erro, que é um erro muito antigo, chamado de pelagianismo, que muitas vezes pode ocorrer entre nós. Achamos que nós somos os autores da própria santidade, da própria santificação, e a gente não é. O autor e o consumador da nossa fé, como diz São Paulo, é Jesus. Ele morreu na cruz por nós, ele carregou, ele atraiu sobre si como uma vítima que satisfez a Deus pelos nossos crimes. Ele fez, portanto, pagou por nós a dívida que tínhamos com Deus. Porém, agora resta-nos, como diz São Paulo, completar na nossa própria carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. É claro, como diz São Paulo, não falta nada objetivamente à paixão de Jesus para que nós nos salvemos. Ou seja, da parte de Deus, o céu, a porta do céu está escancarada. Agora, só falta a nossa parte. Ou seja, nós temos que caminhar até lá. Nós temos que passar por ela. E para isso, é indispensável, é uma condição sem a qual, sine qua non, nós não vamos entrar no céu. Exatamente esse combate espiritual. Então a igreja quer que nós pensemos, como está esse combate? O que nós temos feito para combater o nosso pior, os nossos vícios, aquilo que os padres do deserto chamavam de os nossos demônios, ou seja, as nossas próprias misérias, aquilo que nos impede de correr, de caminhar para adquirir, para conquistar o céu. Então, é bom que nós façamos, já logo no início da Septuagésima, esse propósito. Nesse tempo litúrgico, nesse ciclo pascal, eu também preciso dessa renovação, dessa transformação. Eu preciso ressuscitar dos meus vícios, das minhas misérias. E alguém pode pensar assim, mas eu não tenho tantos pecados assim. Eu já vou à missa aos domingos,
eu já pertenço a uma associação ou não, eu já frequento a igreja principal, eu já pertenço à administração apostólica, tudo ok. Não, Senhor. Nós, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Ou seja, é exatamente aquilo que o Evangelho fala. Muitos são os chamados, né? Muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nós precisamos, de fato, assumir com toda a diligência o negócio, por assim dizer, da salvação. E para ilustrar bem isso, nosso Senhor conta essa parábola de hoje. É interessante porque mais ou menos 41 parábolas que Jesus fala para indicar como acontece o reino de Deus. Nosso Senhor fala assim, olha, um pai de família, que aqui é traduzido por proprietário, né, pater familias, ele resolveu contratar trabalhadores logo cedo, logo ao romper do dia, portanto às 5, 6 horas da manhã, para que trabalhassem na sua vinha. Nós sabemos que era preciso, quando a uva fica madura, é preciso que ela seja colhida logo. E é preciso que haja muita gente, porque demanda trabalhadores, grande número de trabalhadores, né, para a colheita. E logo no romper da manhã, portanto, o proprietário foi até a praça da cidade, do lugarejo, onde ficavam as pessoas disponíveis para trabalhar. Temos que lembrar que no tempo de Jesus, esse modo de falar do Senhor era muito familiar para as pessoas ali, que rodeavam Jesus. E Jesus fala exatamente de maneira clara, por uma comparação muito simples, que as pessoas que trabalhavam no campo entendiam. E é interessante porque ele sai logo cedo e chama as pessoas para trabalhar na sua vinha. E quando ele nota que é insuficiente o número dos trabalhadores, ele volta à praça e ele ainda encontra pessoas lá que estavam ociosas, ou seja, estavam paradas. Aqui cabe uma primeira reflexão. Todos nós somos chamados por Deus. Se estamos aqui nessa igreja, vivemos, respiramos, estamos vivos, é sinal que Deus nos convoca a algo. Deus nos convoca a uma missão. Todos nós temos uma missão. Cabe-nos descobri-la. E com certeza, a tua missão e a minha missão é sermos santos. É fazermos a vontade de Deus. É sermos, como dizia São José Maria Escrivá, ele ousava dizer isso, você é chamado a ser santo de altar. Ou seja, não santo pela metade, não santo de pau oco, mas santo de verdade, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que corre no caminho do Senhor. Veja, e é importante que nós nos sintamos conclamados, chamados, intimados a essa santidade. A santidade não é um privilégio de poucos, pode até parecer uma frase de impacto, né? Mas ela é para todos nós. E nosso Senhor nos chama, é Jesus que chama quando ele diz, olha, sede santos, é um imperativo, sede vós, não é? Sede vós, santos como vosso Pai Celeste é santo. Ou seja, nós somos mesmo convidados a nos parecer, a imitar Jesus. Isso é ser santo. Ser santo não é fazer esquisitices, mas ser santo é exatamente cumprir em cada momento o que se deve. São José Maria Escrivá tem uma frase conhecida que fala disso, né? Nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas do jeito certo. Por exemplo, eu tenho que limpar uma casa, eu vou limpá-la do melhor modo possível. Eu não vou fazer de maneira desleixada. Eu tenho que rezar, eu vou dar o meu melhor na minha oração. Então eu não vou prorrogá-la, eu não vou deixar para depois. Talvez eu vou colocar aquele propósito de rezar no melhor horário do dia, quem sabe sacrificar alguns minutos de sono a mais. Tirar aquele despertador, ali aqueles 5, 10 minutos, o famoso soneca, tirar e colocá-lo e dá-lo para Deus. Ou talvez chegar um pouco antes da missa, para que eu me prepare para o santo sacrifício. Ou ainda prorrogar um pouco mais a minha ação de graças. Ou mesmo, quem sabe, durante a semana, assistir a uma missa a mais, comungar melhor, com mais fervor. Então, por sentido naquilo que a gente faz. Talvez nós estejamos já fazendo as coisas certas, mas de um modo, por razões erradas. Ou seja, às vezes a gente começa o terço, e a gente começa o terço e logo a gente acabou o terço e a gente diz, nossa, graças a Deus, já cumpri minha obrigação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Não.
A gente não começa a oração para terminá-la. A gente começa a oração para estar com Deus, para se unir a nosso Senhor, para levar o nosso coração, a nossa alma a Jesus. Então, saborear a oração, descobrir de fato aquilo que o Salmo diz: provai e vede como o Senhor é bom, gustate et videte. Então, provar, perceber a unção. Muitas pessoas, diz São Bernardo, que percebem, sentem o peso da cruz, mas pouquíssimas conseguem experimentar a unção que vem da cruz. Isso é muito importante, porque senão a gente vai e faz as coisas certas. A gente participa da missa no domingo, a gente até se confessa algumas vezes, a gente até faz nossas orações, mas a gente não põe sentido na que a gente está fazendo. Então a gente não se abastece, então a gente não sai diferente. Então a palavra de Deus, quando ela é ouvida, ou quando nós presenciamos, por exemplo, a Santa Missa em silêncio, aquilo não nos diz respeito. Não, nós temos que fazer com paixão, com entusiasmo as coisas, pondo sentido no que estamos fazendo. Mas isso não é fruto nosso só, é também da graça de Deus. Então por isso a oração, pedir a nosso Senhor que aumente a nossa fé. Pois bem, e é interessante que aquele homem, aquele proprietário, saiu do decorrer do dia e foi chamando pessoas, porque as encontrava ociosas. E chegou às 5 horas da tarde e ainda chamou pessoas. Quando chegou o final do turno, da jornada, ele então chama o seu administrador e diz: olha, toma aqui o dinheiro, paga um dia de serviço para todos, a começar do último, que trabalhou apenas 1 hora, que trabalhou das 5 às 6. Também aquele que trabalhou às 3 horas da tarde, ao meio-dia e às 9, paga também um dia de serviço. Enfim, paga lá o que eu contratei com eles. Quando foi feito isso, as pessoas que receberam apenas 1 hora, certamente que trabalharam apenas 1 hora e receberam um dia de serviço, certamente ficaram muito gratas com o pai de família, com o proprietário. Mas os primeiros, que trabalharam o dia inteiro, começaram a fazer uma sindicância, como um sindicato, né? Com uma ideia um pouco socialista, e foram reclamar com o seu patrão: pai, que história é essa? Esse aqui trabalhou só 1 hora e recebeu a mesma coisa do que eu, que estou trabalhando o dia inteiro? Não é possível isso. E fizeram ali uma sindicância com o patrão. E o patrão disse assim: olha só, eu chamei vocês e contratei um dia de serviço, não foi? Sim. O contrato não é isso? Está estabelecido? Sim. Pois então não estou fazendo nada de errado. Ao contrário, eu posso fazer o que eu quero dos meus bens. Ou o teu olho é mau, ou você é mau e está com inveja. Qual é a moral da história dessa parábola? É interessante que essa parábola é um pouco difícil de ser interpretada. Dom José Falcão diz que é a parábola mais difícil de ser interpretada. Mas é interessante porque nos dão muitas lições. A primeira delas: Deus é esse proprietário, é o Senhor de todas as coisas, inclusive de nós. Ele é o Dominus, Ele é aquele que tem o domínio de todas as coisas. E, portanto, Ele pode dar como Ele quer. E Ele sabe mais do que nós. Um dia nós vamos entender a mente, a inteligência perfeitíssima de Deus. Agora nós não conseguimos entender, não é? Só um outro Deus para entender a Deus. Mas o que nós devemos fazer é adorar a vontade de Deus. Principalmente quando a gente percebe que outras pessoas têm mais dons e talentos do que nós. Por exemplo, quando uma pessoa é mais piedosa do que a gente, quando uma pessoa ela é mais agraciada do que a gente, quando a família do fulano parece prosperar mais do que a minha, quando aquela pessoa ali que me parece não ser tão boa assim pelas suas obras e no entanto ela tem tanto sucesso na vida, e a gente percebe isso e lá dentro do coração é como se a gente sentisse um aperto, uma certa inveja. Aí é que nós devemos combater esse sentimento, lembrando-nos que a Deus compete dar a cada um, e Deus sabe mais do que nós. O importante é a gente não se comparar com os outros. Veja, aqueles que suportaram o peso do dia inteiro no trabalho da vinha, começaram a se comparar, olhar para si com aqueles outros, dizer: olha, nós trabalhamos mais do que esses. Então a gente se acha, na comparação, a gente se acha. A gente não tem que se achar nada. A gente tem, ao contrário, que perceber que nós temos limites e misérias.
e fraquezas. Então, quando nós somos tentados à inveja, temos que pensar: não, mas eu recebi tantos dons de Deus também, tantas graças, talvez não aquelas, talvez não essas, mas eu recebi tanto também, e por isso eu tenho que corresponder. Ou seja, moral da história: não importa se a gente trabalha 1 hora ou trabalha o dia inteiro, o importante é trabalhar para Deus, é exatamente servir. Então, uma outra chave de leitura dessa parábola é exatamente que nós somos todos nós, embora sejamos muito diferentes, nós todos somos convidados a trabalhar na vinha do Senhor. E que vinha é essa? A nossa própria alma, nosso próprio coração. É o empenho que nós temos de ter para alcançar a santidade, para nos parecermos com Jesus, na aquisição das virtudes, em vencermos os nossos vícios, principalmente os nossos pecados de estimação, aqueles que vira e mexe, a gente está sempre se confessando com o Padre. Então, essa disposição por servir, por trabalhar, o próprio Jesus fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Conclusão, terminando portanto, onde é que nós vamos servir a Deus melhor? Primeiro, na nossa própria vida, adquirindo a santidade, vencendo-nos naquilo que nós temos de vencer nos nossos vícios. Segundo, também nós temos que levar o Evangelho, Jesus, para os outros, porque essa é a nossa missão. Alguém dizia assim: ninguém se salva sozinho. Em certo sentido tem razão, ou seja, uma alma, ela não se eleva sozinha, como ela também não se rebaixa sozinha. Existe uma influência que nós exercemos no nosso entorno, na nossa família, com quem nós convivemos, trabalhamos. Então é preciso que a gente arraste os outros para Deus. De que maneira? Simplesmente fazendo bem, simplesmente sendo Jesus para os outros, tendo mais paciência, mais humildade. Não adianta, por exemplo, eu falava na missa das 7, agora eu concluo mesmo, a gente participar na missa do domingo e chegar em casa, a gente destratar o cônjuge, a gente faltar de paciência com a esposa, a gente não dar fazer nenhum carinho, não ter uma atenção para com o marido, a gente não suportar o peso que é o outro. É preciso que a gente exerça esse peso, é preciso que a gente tenha esse olhar mais altruísta, não é? De levar o outro para Deus, suportando o peso mesmo. Nós vamos então pedir a Nosso Senhor, nessa Santa Missa, que a gente não desista, que Ele não desista de nós, e que por mais que Ele nos encontre ociosos na nossa vida, na vida espiritual, e onde nós estamos, que Nosso Senhor não desista de nós e nos chame, e que a gente escute e corresponda ao seu chamado. Amém.